Boa noite. Shalom. Tudo bem? Esse microfone tem dentes. Parece que ele vai me morder. Isso é o temor. É o temor. Às vezes dá um pouco de medo. E não é só aqui não, lá em Guapi também. Porque falar da palavra de Deus é uma responsabilidade muito, muito grande. A gente tem que vigiar muito com o que fala, porque a gente está... Primeiro que a gente está na casa do Senhor, falando da palavra dEle. Então a gente não pode passar da faixa de jeito nenhum. Então dá temor, sim. Dá temor. Eu vou pedir a sonoplastia para aumentar um pouquinho o meu microfone, por favor. Minha gratidão ao meu pastor Jason, pela sua confiança. Eu vou fazer o possível para não te decepcionar hoje aqui, meu amigo. Vou fazer o possível. Em breve. Meu corpo está pedindo cama. Eu estou sem dormir já há alguns dias, algumas noites e dias também. Tento dormir à tarde, não consigo. Então estou bem cansado. Eu queria mesmo estar em casa dormindo, tentando descansar. Falei sobre isso com o pastor Jaz ontem. E aí eu vim à igreja dizendo: Senhor, fala comigo hoje lá. Usa o teu servo para falar comigo. Estou precisando tanto. E aí eu fui escovar os dentes. E acreditem no que eu vou dizer. Em Cristo falo a verdade e não minto. Dentro do banheiro escovando os dentes, eu fiquei pensando, eu estou precisando ouvir Deus falar. E se Deus quiser me usar hoje para falar com alguém, como será? Aí eu fiquei imaginando, se o pastor Jaz me chamar para pregar, não, é mais fácil ele me chamar para cantar, não é? E aí ele fala, você prega? Tá, eu não vou pregar não. Eu vou trazer aqui algumas lições que eu tirei de um texto muito importante. Pregar, eu não sou pregador, gente, eu sou cantor quase em final de carreira. Eu não sou pregador. Pregador é pastor Jaz, pastora Ângela, pastor Erickson, pastor Vander. Eu não sou pregador, não sou mesmo, tá? Vocês vão ver que eu não sou. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. A primeira vez que eu ministrei sobre esse texto aqui tem pelo menos 30 anos. E esse texto tem abençoado muito minha vida. A epígrafe diz: rapaz, se tivesse mais retorno, eu queria, por favor, me desculpe, tá? Se houver essa condição, eu agradeço. A epígrafe diz: Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Está chegando o retorno. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos. Veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que tinha eu de fazer? O que eu posso fazer por você? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, tua serva não tem nada em casa, tua serva não tem nada em casa, vírgula, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheio. Talvez eu leia o restante daqui a pouco, mas vamos lá. Irmão, precisamos orar. Esse é um fato que ninguém pode negar. Nós necessitamos orar. Temos que orar sem cessar. Orar sem cessar, obviamente, não significa orar toda hora. Orar de 5 em 5 minutos, de 10 em 10 minutos, orar de 1 em 1 hora. Orar sem cessar não significa também 3 horas de oração, 4 horas de oração. Eu tenho um amigo que chegou para mim um dia desse, todo feliz, dizendo: Marquinho, eu estou tão feliz que agora finalmente eu consigo orar durante 3 horas.
E aí eu fiquei olhando para a vida daquele meu amigo. Eu falei, Jesus, ele ora durante 3 horas e a vida dele não muda em nada. Eu já o conheço há muito tempo. E a vida dele continua com muitos problemas assim que não dá para entender. E aí eu fiquei pensando, o que será? Por que será que esse camarada que ora tanto tem uma vida tão difícil? Eu cheguei a uma conclusão. A questão, às vezes, pastor Jaso, não se resolve na oração. Nós colocamos muitas coisas na conta de Deus, quando, na verdade, não é para Ele resolver dessa forma. Tem questões na vida que não é a oração que vai resolver. Eu já acabei de dizer, precisamos orar, devemos orar. Eu não sei como alguém consegue ficar sem orar. Eu não sei como alguém consegue ficar sem orar um dia, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, que seja o tempo, não sei. Eu não sei como alguém consegue ficar sem orar. Mas eu cheguei a uma conclusão definitiva de que nem tudo a oração resolve. Vou jogar pelo caso desse meu amigo, por exemplo. Lá se vão mais ou menos 4 anos que ele falou que ora durante 3 horas e a vida dele continua muito ruim. Qual a base bíblica para isso? Bom, talvez eu tenha achado a base bíblica para isso. E para vocês, talvez não seja a menor novidade. Mas para mim foi quando eu estudava esse texto. A mulher fica viúva. Naquele tempo, a mulher não se autossustentava, vocês sabem muito bem disso. E ela dependia da boa mão do marido. Morreu. Veio o credor cobrar a dívida. Não encontrou o marido que estava morto. Cadê seu marido? Está aí, não, morreu. Ó, ele tem uma dívida comigo. Agora a dívida é sua. É assim que funcionava. Hoje eu acho que não é bem assim, né? Mas naquele tempo funcionava assim. E a mulher não dobra os joelhos para orar. Se você depois ler o texto com calma, você não vai ver em momento nenhum a Bíblia dizendo, e ela entrou no quarto e clamou, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Não tem. Ela não orou. Pelo menos para esse assunto, está claro para mim que ela não orou. Mas ela teve a brilhante ideia que eu também teria, de pedir ajuda a alguém. Pedir ajuda a alguém. Quando a gente está numa situação difícil ou muito difícil, a gente sempre se humilha e procura ajuda. E ela fez o que qualquer uma que faria numa situação difícil, procurar seu pastor. E a gente tem a doce ilusão de achar que o nosso pastor tem o poder de resolver todos os nossos problemas, tem nas mãos a solução dos nossos problemas pessoais. E a gente sobrecarrega o nosso pastor. Eu não estou enumerando as lições que eu tirei, mas vocês vão entender, são várias lições. E a gente sobrecarrega o nosso pastor. Pastor, quebrou meu dente, o que eu faço? Marcelo? Pastor, furou o pneu do meu carro, o que eu faço? E a gente sobrecarrega o pastor. E aí o pastor, às vezes, fica cansado do ofício pastoral, de tanta cobrança que se tem sobre várias questões. Essa mulher, ela vai direto ao pastor dela, pastor Eliseu, profeta. Fica claro para mim que ela era, com o seu marido, ovelhas de Eliseu. E ela vai até Eliseu e clama. Clamar não é sussurrar, gente, é gritar. Ela chega diante de Eliseu e fala, clama, o texto diz, clamou Eliseu.
Ele chega até ele e fala: o senhor sabe, pastor Jason, pastor Eliseu, o senhor sabe que meu marido era temente a Deus, mas agora os credores vieram levar os meus filhos como escravos. Se vira, pastor Érico, resolve isso para mim. Se fosse o pastor Jason, como eu conheço bem o meu pastor, ele diria: fica calmo, vai ficar tudo bem. Ainda mais com essa voz gostosa de ouvir, né? Fica calmo, eu não consigo imitar o pastor Jason. Vai ficar tudo bem. Mas era Eliseu, camarada brabo. A prova disso é que uma vez ele foi chamado de careca e amaldiçoou os meninos, e uma ursa veio, uma ursa, 40, duas ursas ou uma ursa, não estou me lembrando, é o cansaço. E mataram 43 meninos, 42, 43, 42. Brabo, impaciente. Chegaram para ele e falaram: profeta, tem um general aí pedindo a sua ajuda, fala com ele para ir tomar banho. Fala com ele para ir no Rio Jordão. Eliseu não foi nem falar com o cara, era um cara, na minha opinião, camarada com temperamento explosivo, ou pelo menos com pouca paciência. Eliseu disse: o que eu posso fazer por você, irmãzinha? Eu imagino ela pensando: ele resolve isso para mim. Eu tenho uma dívida, vou perder meus filhos. Ela, como alguém que congregava com Eliseu: meu pastor vai me ajudar. O que você tem em casa? O que eu tenho em casa? Acabei de pedir ajuda perguntando o que eu tenho. Ela responde: tua serva não tem nada, senão um botijão de azeite. Peraí, tem nada ou tem alguma coisa? Tem alguma coisa. Uma coisa que ela não valorizava, mas uma coisa que ele percebeu que era importante. Ele, como profeta, ele percebeu que era importante. Bem, a primeira instância de uma cobrança naquela época era a seguinte: o camarada ia cobrar, obviamente. A pagar dívida, está aqui o valor, não tem o valor. Então, segunda instância, vou levar alguma coisa de valor. Levou os móveis dela, para o ponto dela dizer: não tenho nada em casa, nada em casa. Então levaram. Leva os móveis. É uma forma de pagar, não deu para pagar tudo? Volta a terceira e última vez: não tem mais nada aqui. Então vou levar os filhos. Então quando ela chega diante de Eliseu, ela já não tinha mais nada mesmo, senão uma botija de azeite. Então, o que Eliseu poderia ter feito por ela como pastor dela, como seu líder espiritual e como profeta? Irmã, vamos levantar um grande clamor por você aqui. Afinal, a oração resolve, né? Eliseu não fez isso. Ou então Eliseu podia ter dito: vamos levantar uma grande oferta para salvar você. Também não fez. E aí a pergunta, repito o que ele já disse: o que você tem em casa? Eu tenho, não tem nada, senão uma botija de azeite. Aí Eliseu dá a essa mulher o que muitos de nós rejeitamos. Muitos de nós rejeitamos. Nós queremos ajuda, mas a gente quer ajuda fast food, pronto. Ela foi até Eliseu, eu imagino que ela foi querendo a solução, obviamente. Esperava ele dizer: está tudo certo, vamos orar por você. Ou então, tem uma oferta para você, para pagar sua conta. Eliseu dá a ela o que muitos de nós rejeitamos, que é a obediência à instrução. Obediência à instrução do nosso líder. A obediência à instrução do nosso líder. Veja bem, eu tenho um irmão caçula, chama-se Eliseu, ele é desse tamanho, ele é tipo um Marcão assim, só o Marcão é mais bonito que ele, mas é grandão assim. E o meu irmão, há um tempo atrás, ele sempre me chamou de pastor, que eu sou o pastor dele, sou o líder dele. Aí um dia ele ligou para mim e disse assim: irmão, eu estou querendo comprar um carro, você me ajuda? Você me presta o seu CPF? Eu falei: não. Você não confia em mim? Confio.
mas você não tem estabilidade financeira para comprar um carro agora, não. Mas, por favor, compre seu nome, eu não tenho como comprar meu nome. Eu falei, não posso, não vou fazer. Aí ele disse, pelo menos vai até a loja comigo, para ajudar a escolher o carro. Eu fui até a loja, quando eu vi o carro, eu falei, não compre. Esse carro é muito visado para roubo. Gente, eu estou à base de remédio, por isso que a garganta seca muito. Não compre, esse carro é muito visado para roubo. Não compre esse carro, está muito caro, está muito visado para roubo. Na época estava. E aí, tudo bem, saí de lá, fui para casa. Quando deu 2 da manhã, isso era mais ou menos meio-dia. Quando deu 2 da manhã, meu telefone, que eu esqueci ligado, tocou, era meu irmão. Perdão, gente, me antecipei. Não, aí, dias depois, agora sim, dias depois, 2 da manhã, o meu irmão toca o telefone para mim, e aí eu atendi, assustado, não costumava deixar o telefone ligado, e eu falei, quem morreu, Eliseu? Ó, Eliseu. Ó, quem morreu, Eliseu? Ele, não, ninguém. Ele falou, é que eu comprei o carro, parcelei 60 vezes, e eu fui assaltado. E levaram o carro, e eu estou na delegacia, eu queria que você viesse orar por mim. Eu falei, boa noite. E desliguei. O Asa, ele comprou o carro que eu tinha dito, não compre, é visado para roubo demais. Foi roubado dias depois. Meteram a arma na cabeça dele, na verdade. Uma arma na cabeça e outro de longe, muito grande, igual o Marcão assim, então quebraria na mão. Então, ele teve mais medo do que estava de lado, que estava de perto, que ele desarmaria aquele cara. Perdeu o carro. Arrumou um problema muito sério para a vida dele. Porque ele não obedeceu a instrução, ele não prosperou, muito pelo contrário, ele se arrebentou. Eu fui cantar numa igreja no bairro Grande Rio, e naquela noite eu estava debaixo da autoridade daquele pastor que me convidou. Concorda? Concorda, Beth? Estava debaixo da autoridade dele, um homem de Deus, pastor Hélio André, nunca mais vou me esquecer. Cheguei lá com um carrão novo, eu tinha um carrão novo, estacionei, eu chego muito cedo nos cultos, né? E aí estacionei na entrada da igreja, aquele carrão bonito, e quando eu olhei, o pneu traseiro estava murcho. Eu lembro que eu estava de um terno bonito, bege, e aí eu falei, vou procurar um borracheiro para consertar isso. Aí eu falei, pastor Hélio, eu vou procurar um borracheiro rapidinho e já volto. Ele falou, vai não, Marco. Vai não, fica aí. A gente resolve depois. Eu falei, não, pastor, a gente tem 1h30 para frente, isso é rapidinho, eu vou aqui. Aí ele fez assim, tá bom. Ele não era o meu líder, mas ele era o líder sobre mim naquela noite. E ele não me deu uma ordem pastoral, ele só me deu uma instrução, não vai não. Fica aí, eu tenho diáconos que podem cuidar do seu carro para você. Não, pastor, deixa comigo, eu fui. Quando estava quase 3 quilômetros da igreja, o pneu murchou de vez. Aí cheguei na borracharia. Eu resumo a história para vocês para dizer que o meu prejuízo naquela noite foi de mais de R$1.000, porque eu não ouvi a instrução do pastor. Eu tive que comprar um pneu de última hora lá no borracheiro, que o meu pneu já era, e o prejuízo foi grande, eu não prosperei. A oferta que eu ganhei naquela noite foi para pagar uma parte desse pneu. Eliseu diz para a mulher, o que é que tu tens em casa? Nada, senão uma botija de azeite. Eu tenho um carro. É o último carro, é o mais recente, não é o último, porque o pastor Jaso tem me dado uma instrução poderosa para trocar esse carro, mas quando esse carro estava novo na minha mão, eu comecei a perceber que os 2 primeiros pneus, gente, estou falando de coisas da vida, tá? Da vida cotidiana, da vida normal. Eu comecei a perceber que os 2 pneus da frente estavam comendo muito por dentro, então, por ano eu trocava os 2 pneus 2 vezes.
E é caro o pneu do meu carro. Naquela época era mais, que era um carro novo. Jesus, o que eu faço? Prejuízo todo ano trocando 2 pneus. Era muito dinheiro para mim. E aí eu frequentava uma loja de pneus aqui perto. E sempre fiz trabalhos de pneus naquela loja. Mas tinha um funcionário lá que eu não gostava muito dele, não. Eu dizia para o gerente, que era meu amigo, eu dizia: ô Ronaldo, não deixa esse cara mexer no meu carro, não. Sabe aquela linguagem bem evangélica? O meu santo não bateu com o dele. Estou brincando. Mas eu não gostava daquele cara, não. Eu achava ele muito arrogante. E aí eu cheguei, eu fiz pesquisa, o que está acontecendo com o meu carro, e ninguém naquela loja descobria o problema que estava causando o pneu a gastar tanto, os 2 pneus gastarem tanto, e de repente aquele rapaz de quem eu não gostava chegou e falou assim: o problema de brasileiro é não ler manual. Eu falei: do que está falando? O senhor nunca leu o manual desse carro? Não. Ele não era meu líder espiritual, não era nada meu. Era um funcionário de uma loja, alguém que eu desprezava, porque ele parecia ser muito arrogante. E de fato era. Brasileiro não lê manual. Chileno não passava tantas provações. O que você está querendo dizer com isso? Você falou: dá uma olhada aqui na página tal. Quantas libras o senhor está colocando no seu carro mesmo? Eu disse: 35. Ele falou: pois é, dá uma lida aqui no seu manual. No manual estava dizendo 30 libras para o meu carro. Ele falou: você está comendo pneu porque o senhor está colocando libras demais nesse pneu. Se o senhor colocar a partir de hoje só 30, o senhor vai ter pneu por 3 anos. Ah, irmão, eu queria jogar água na cara daquele cabra. Quem és tu para querer me dar uma instrução? Eu pensei: esse cara sabe do que está falando. O tom dele foi de alguém que sabe. Não era a área dele, não era a área de pneu, era outra área. Eu segui a instrução daquele cara. Nunca mais eu gastei 2 pneus por ano. Às vezes leva 3 mesmo. O meu problema não é na oração. Eu já estava orando muito bem, sempre orei. Orar, jejuar, buscar a palavra, dizimista fiel, ofertante generoso, mas eu estava levando prejuízo todo ano, porque eu não li o manual e não buscava a instrução. E quando alguém foi me instruir, eu fiquei chateadinho, que eu queria resolver o meu problema. Resolver um problema. E ele não era meu líder espiritual. Imagina se fosse. Que tens em casa? Nada. Levaram tudo. Levaram tudo para pagar a dívida. Só sobrou uma botija de azeite. Sobrou alguma coisa. Pouca coisa. E aí Eliseu dá a instrução. Repito para vocês. Pode ser meu xará, Marco Aurélio. Repito para vocês, pode ser que ela tenha criado a expectativa de ouvir uma oração daquelas poderosas, né? Aquelas que tem cabeçalho: Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença estou. Quem sabe ela imaginava que Eliseu fosse orar. Ou, repito, já disse, quero repetir de propósito, ou Eliseu, o pastor dela, dizer: vamos levantar uma oferta. Começar por quem tem muito dinheiro, pastor Erickson. Vamos levantar e vamos pagar essa dívida. Seus filhos não serão escravos. Quem sabe ela esperava isso, e ela recebeu uma instrução. Ela tinha a decisão nas mãos. Eu pedi ajuda, ele não me deu. Deu uma instrução. Vai, pede vaso emprestado. Vou não, Beth. Vou não, Asa. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Não. Vá, pede vasos emprestados a todos os seus vizinhos. Não peça poucos, peça muitos.
fecha a porta atrás de ti. Aí me faz lembrar, obviamente, de um texto que fala sobre oração, Jesus ensinando, quando orares, não é se orares, ele supunha que nós oraríamos sempre, né? Quando orares, entre no teu aposento, fecha a porta atrás de ti, secreto. E o teu pai que te vê, mas não, ele não disse que te ouve, teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Tem uns irmãozinhos que acrescentam algo ao texto. O teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Não tem isso não. Só diz que te recompensará. Secreto. E Eliseu falou para ela, vai para o teu aposento, fecha. Entra na tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. E derrame essa botija de azeite nos vasos. Não faz sentido. Então ela chegou em casa, fechou a porta e começou a orar. Senhor. Ela não orou. Não tem oração nessa história. Não tem. Tem obediência à liderança. Tem obediência à voz da instrução. E ela fez. E chamou seus filhos para o mesmo assunto. Os dois que seriam escravos, se ela não entendesse a voz profética. Botou os bichinhos para trabalhar. Aí a gente começa a imaginar a cena, né? Aquela quantidade de vasos, que é utensílio muito particular, eu não emprestaria. Gente, eu gosto muito de cozinha, todo mundo aqui já sabe disso. Eu não gosto de emprestar minhas vasilhas, não. A minha irmã Lili, que é minha vizinha, de vez em quando sai uma vasilha da minha casa, eu digo, devolve. Então eu vou lá buscar. Eu sou muito ciumento com as minhas vasilhas de cozinha, principalmente. Eu sou mesmo. E eu arrumo briga. Já arrumei luta com parente pelo negócio de vasilha. Já. Eu sou muito ciumento. E a minha esposa fala, você tem mais ciúme das suas vasilhas do que de mim. Eu falei, é fato. Você nunca vai me decepcionar, mas minhas vasilhas podem querer ficar lá, né? Elas podem querer ficar lá. Eu imagino que naquele tempo era muito mais problemático essa coisa de emprestar vasos. Um utensílio caro, não, pastor Ângelo? Pode ser. Encheu a casa. Aí a gente pensa no seguinte, se ela conseguiu juntar tantos vasos, é porque ela era uma boa vizinha, né? Era uma boa vizinha. Que só isso aqui já daria uma outra mensagem, aí eu deixo para algum pregador, não para mim. Mas só essa questão de vizinhos emprestar vasos, deixa claro para mim que ela era uma boa vizinha, porque eu não vejo ela indo buscar, os filhos é que buscaram os vasos na casa dos vizinhos. Encheram a casa dela de vasos. Então, fica o conselho, mais uma lição, dentro de algumas que eu estou tentando passar para vocês, lições que eu tirei para mim. A boa vizinhança. Eu vi o Marcão aqui quando cheguei no Oásis, alguns anos atrás, eu pensei, eu conheço esse camarada. Eu conheço esse camarada de algum lugar. E aí, naquele culto eu descobri que ele era meu vizinho, mesmo bloco. Eu pensei, já pensou, pastor Jás me apresentou como príncipe. E aí esse camarada descobre que eu não sou príncipe, eu sou um sapo. Um vizinho perturbador, graças a Deus. No dia seguinte o Marcão passou por mim. Falou comigo, sorridente, bateu um papo. Foi graças a Deus, não decepcionei o meu vizinho. Essa irmã era uma boa vizinha e os filhos dela também. Que ela conseguiu juntar muitos vasos em sua casa. E aí você está esperando o desfecho dessa mensagem, né? O que será que vem aí para fechar? Qual será a grande frase de efeito? Não tem. Qual será o final triunfal dessa mensagem? O final triunfal dessa mensagem é o seguinte: faça como essa mulher fez, obedeça a instrução do seu pastor, e você vai prosperar. Simples. É simples, querido Wander. É que a gente complica o que a gente quer embelezar, o que já é bonito, aí fica feio, complica o trem todinho. É simples.
Quando o seu pastor te der uma instrução aqui ou fora daqui, se você foi até ele pedir, ou ele, direcionado por Deus, te deu uma instrução, faz. É melhor. É melhor. Uma ovelhinha veio até mim há um tempo atrás e disse assim: Pastor Marcos, eu quero a sua ajuda. Que foi? Eu estou apaixonada. Que legal. Vai ser assim. E aí? Ai, eu quero a sua orientação. Não pedi oração, não. Estou apaixonada. Deixa eu corrigir, gente. Deixa eu corrigir. Eu estou amando. Amando? Estou amando. Está amando? Desde quando? Tem alguns dias. Alguns dias já está amando. Uau! Eu falei: ovelhinha, é o seguinte, esse negócio de amor não é assim que funciona, não. Na época, isso tem 5 anos pelo menos, eu estou com 30 anos de casado, mais 6 de namoro, e agora está com 30. Esse negócio de amor não nasce assim, não. O que você está sentindo agora é paixão. É desejo carnal, tudo bem até aí, desejar não é pecar. Tentado não ceda, ceder é pegar, não ceder. Mas olha só, isso aí não é amor, é paixão, é escolha, é coisa da carne, tudo bem até aí. Você não quer dar um tempo? Não, é porque eu preciso casar. Eu preciso casar. Tá, todo mundo precisa, mas calma. Eu preciso. Tá bom, o que eu faço então? Você faz assim, e fui dando as dicas. Eu fui ensinando aquela pessoa a fazer o que eu não fiz. Então, eu usei o meu passado negativo para dar exemplo para aquela pessoa, para dizer: não faz porque comigo deu errado. Esse caminho que você está entrando vai dar luta. Não faz, porque eu fiz quando eu era muito jovem. Mas você é alguém de 50 anos. Vocês estavam pensando que era uma ovelhinha de 18 anos, né? Deus confundindo seus corações. 50 anos. E aí passou um tempo, ela me chama, essa ovelhinha: pastor, eu vou casar. Você pode celebrar o meu casamento? Eu falei: não. Eu não vou entrar nessa furada de abençoar o que Deus não está abençoando. Casou. Em menos de um mês, essa pessoa me chama chorando: me ajuda. O que houve? Quem morreu? Não. Eu me enganei. Eu não sei o que eu faço. Eu não sinto nada por ele. Sinto nada por ele. É pecado divorciar só porque eu não sinto nada por ele? Eu falei: o que você acha? Você já está perguntando porque já sabe a resposta, na verdade. Eu falei: você arrumou um problema da sua vida por culpa sua. Eu te avisei. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos facilitar a nossa vida. Eu poderia citar outros exemplos aqui, né? Decisões que a gente toma, decisões precipitadas. Quer ver? Trocar de carro. A gente fala: o pastor está sempre dando instruções sobre prosperar e prosperidade, prosperar com equilíbrio, né? E a gente, por vaidade, a gente quer trocar de carro, às vezes, por vaidade, alguns casos. A gente quer trocar de carro e eu estou sentindo paz, pastor, de trocar de carro. Qual o seu salário? Aí a pessoa diz: o salário é tanto. Quanto é a prestação desse carro? É tanto, vai sobrar.
Vamos lá, eu vou falar um valor fictício, eu estou falando aqui pensando em alguém, tá? Aí eu tenho que vigiar porque a pessoa pode estar me assistindo. Qual é o seu salário? Vou falar um valor fictício, tá, gente? Meu salário é 3 mil. Quanto é a prestação? É 2. Quanto você paga de aluguel? 800. Troque? Não. Troque de carro? Não, bebê. Mas eu estou sentindo uma paz. Essa paz que você está sentindo é você iludindo a você mesmo. Essa paz que você está sentindo nesse negócio é você se iludindo. Ainda bota na conta de Deus. Eu estou sentindo uma paz. E o nosso pastor está sempre falando, nos instruindo a viver com equilíbrio, nos instruindo a sermos dizimistas e ofertantes. E muitas vezes, algumas pessoas, quando ouvem falar de dízimos e ofertas, acham que o pastor está forçando, e isso não tem nada a ver. O pastor está sempre dizendo, para o bem da igreja, seja dizimista, seja ofertante. E a gente não é. Eu estive numa cidade uma vez, depois do culto, depois de cantar, uma senhora passou por mim e parou na mesa que eu estava, na mesa de CDs na época, e disse assim, o que o senhor vai fazer domingo? Eu disse, vou almoçar com a senhora. Ela disse, meu Deus, era o meu sonho. Eu cheguei a sonhar literalmente com isso. E ela começou a chorar muito, uma senhora já de bastante idade. E ela disse, é o meu sonho, eu cheguei a sonhar literalmente com isso. Falei, então domingo vou almoçar com a senhora. Cheguei na casa dela, uma casa linda, para mim uma mansão, na verdade. Lembro o nome dela até hoje, o apelido, Toinha. Isso foi lá em Natal. A irmã Toinha. E na mesa de almoço, gente, a casa da irmã estava entupida de gente. Eu falei, Jesus amado, porque é muito dinheiro. Uma multidão naquela casa. E aí, pronto. Quando terminou o almoço, fiquei eu, ela e o pastor dela. Ela aqui do meu lado, e eu reparei que ela usava uma muleta. Uma senhora muito bonita, muito elegante, usando uma muleta e mancando de uma perna e tal. E aí, fiquei eu e ela, o pastor dela, pastor João Gomes, eu acho. Hoje de saudosa memória. E ela disse assim para mim, o senhor pode orar por mim? Qual é o motivo da oração? Porque, irmão, não ora por ninguém sem saber o motivo, não, tá? A pessoa fala, ora por mim. Senhor, da vitória é tua serva. Aí a serva está querendo, Senhor, mata meu marido. Aí eu pergunto, qual é o motivo da oração, irmã Toninha? Ô, meu irmão reparou que eu uso muleta. Eu reparei. Pois bem, eu estou gastando a aposentadoria quase toda nessa perna. E a minha aposentadoria, disse ela bem assim para mim, a minha aposentadoria não é pequena, não. Meu falecido marido era um alto oficial da Marinha. E me deixou uma aposentadoria muito boa. Muito boa, isso foi lá em Natal. E eu estou gastando quase todo o meu salário com essa perna. O pastor dela do lado dela. Olhei bem para ela, falei assim, irmã Toninha, quantos anos a senhora está gastando dinheiro com essa perna doente? Ela, 2 anos. Aí eu disse, quantos anos a senhora não é dizimista, irmã Toninha? O pastor dela fez assim, gente, olhe para mim, tenta ver aqui a minha expressão, vou tentar imitá-lo. Ele fez assim, quantos anos a senhora não é dizimista, irmã Toninha? Ela, 2 anos. Ah, então tem 2 anos que a senhora não é dizimista, e tem 2 anos que a senhora tem essa enfermidade na perna. Ela disse, Eu falei, mas sabe quem está nessa perna da senhora? Satanás. O pastor dela falou, não faça isso, Marcos Aurélio. No Nordeste estou chamado de Marcos Aurélio. Nenhum problema. Faça isso, a minha melhor obreira. Eu falei, é mesmo, pastor? Sou a melhor obreira. E se eu disser para o senhor que desceu uma tela celestial e eu vi tudo aqui,
Essa irmã não é dizimista, você não está vendo. Essa questão da perna dela não é questão de oração. Ele disse, nós fazemos campanha de oração e jejum por ela. Eu falei, não vai sair esse demônio. Eu falei, ele dorme com a senhora na cama, como? O pastor ficou bravo comigo. O pastor estava precisando de mais instrução do que ela, né? Falei, Antônio, vamos fazer um negócio aqui nós dois? Vamos. O que o senhor disser, eu acredito. Volte a ser dizimista a partir de hoje. E o que eu faço? 2 anos sem entregar o dízimo, vou pagar como é que eu vou pagar os atrasados? Eu falei, isso não funciona assim, amada. Pede perdão ao Senhor por esse pecado de 2 anos de sonegação. Pede perdão ao Senhor e diga, Senhor, recomeço hoje. Eu falei, irmã, hoje, recomeça hoje. Hoje, irmãos, nem toda doença que a gente tem é por causa de dízimo e oferta, não. Mas algumas são. Ok? Nem todas. Mas algumas são. É bom verificar, é bom pensar, é bom raciocinar sobre isso. E aí ela falou, fechado. Eu falei, então me dá a sua mão. Botei a mão sobre a mão dela e disse assim, Senhor, seja feito conforme o propósito que ela está fazendo debaixo dessa instrução. E eu não sou o pastor dela. Deu vontade de dizer para Deus, esse lerdo desse pastor dela, mas ele tinha 85 anos, ele não podia fazer isso. Se fosse jovem, assim que nem eu faria. Era para você rir agora disso. Se fosse jovem que nem eu, embora, segunda-feira estava aqui em casa já. 3 meses depois eu estava viajando para algum outro lugar, minha esposa liga dizendo assim, amor, ligou para mim aqui uma irmã chamada Toninha de Natal, mandou dizer para você o seguinte, que naquele dia que você esteve na casa dela, você falou assim, e você deu a ela uma instrução diante do pastor dela, e ela disse que naquela mesma noite ela entregou o dízimo, como se fosse a primeira vez, recomeçando. E hoje, 3 meses depois, ela ligou dizendo que o Senhor curou a perna dela definitivamente. Que tal? Se a gente começar a ficar mais atento à orientação. Que tal se a gente orar? Sim. Que tal se a gente clamar, jejuar? Sim. Mas que tal a gente se inclinar um pouquinho mais para as instruções? Principalmente as instruções que saem do altar de Deus, da boca do profeta que Ele colocou sobre nós. Que tal a gente fazer isso? Amém? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje aqui. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? O pastor está mandando eu orar pelo povo. Eu vou obedecer à instrução do meu pastor. Eu vejo que não foi uma ordem, ele falou, pastor, ora pelo povo. Fique em pé, por gentileza. Oh Deus, tua é a honra, tua é a glória, tua é a majestade, teu é o poder para sempre. O Senhor é o Criador de tudo, é o Criador de todos. Nós te louvamos, te glorificamos, te bendizemos por esta noite e pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar no teu altar, desfrutando dessa comunhão tão maravilhosa. Senhor, eu te peço que faça que essa palavra encontre o coração dos meus irmãos. Ajuda o teu povo, Senhor. Ajuda o teu povo não somente a te ouvir, mas praticar aquilo que sai do altar do Senhor, aquilo que sai da boca do teu profeta, do teu ungido, o anjo da igreja. Ajuda o teu povo, ajuda o teu povo, ajuda o teu povo, ajuda o teu povo. Tem misericórdia de nós, ó Deus, tem misericórdia de nós. Nos ajude a entender a tua voz, a perceber a tua voz nas coisas até mesmo inusitadas. Nos ajude a perceber. Nos ajude, Senhor, tem misericórdia de nós, porque somos falhos, somos pecadores, mas nós
somos teus servos. Recebe nossa oração no nome de Jesus. Por favor, Asa. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Pastor Jazz, por favor. Pra eu não ficar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia, glórias a Ti, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Deus e Pai Todo-Poderoso, porque aprove a Ti, Senhor Deus, nesta noite trazer o Teu servo, Pai querido, para nos mostrar, Senhor amado, que nós precisamos estarmos atentos, Pai querido, às instruções, Pai amado, que sai desse púlpito, Pai querido. As instruções, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, que saem de nossa liderança. As instruções, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, que saem da Tua palavra, Pai querido. Deus, Tu tens falado, Senhor Deus. Tu não te calas, Pai querido. O Teu povo, Senhor Deus, não sofre, Senhor Deus, de falta de instrução. Porque Tu tens instruído, Tu tens falado, Pai querido. Que os nossos ouvidos possam estar abertos, Pai querido. Que os nossos corações possam estar atentos, Pai amado. Aquilo que Tu tens, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, para nós, Senhor Deus. Aquilo que Tu entrega aos Teus profetas, Pai amado. Aquilo que Tu entrega aos Teus líderes, Pai querido, para que chegue ao nosso coração, Senhor Deus. Para que chegue, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, à nossa mente. E nós possamos, Senhor Deus, estarmos caminhando segundo a Tua perfeita vontade. Eu quero Te agradecer e bendizer o Teu santo e poderoso nome, Pai querido, por tudo aquilo que nós ouvimos aqui hoje, Senhor Deus. Eu quero Te agradecer, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, porque Tu desviaste do Teu pastor, Marco Aurélio, Pai querido, para estar aqui esta noite, Senhor Deus, para trazer a orientação, para trazer a instrução que o Teu povo precisa, Senhor. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos, Pai querido, pela oásis, pelas portas abertas. Nós Te agradecemos, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, por esse púlpito, Senhor Deus, aonde a Tua palavra genuinamente é pregada, Pai amado. Aonde, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, nós temos recebido o alimento, Pai querido, para estarmos, Senhor Deus, caminhando do lado de fora, segundo o Teu querer. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos por esta noite, por tudo aquilo que aconteceu aqui, Pai querido. Agora leva-nos debaixo da Tua santa paz. Guarda-nos, protege-nos, ó Deus e Pai Todo-Poderoso. Livra-nos, ó Deus e Pai amado, do homem mau, Senhor Deus, das armadilhas do inimigo, Pai querido. Que nós possamos chegar, Senhor Deus, aos nossos lares, Senhor Deus, guardados por Ti. Prepara um restante de final de semana para nós, Senhor Deus, e que nós possamos, Pai amado, estarmos domingo aqui para cultuar a Ti, para honrar e glorificar o Teu santo e poderoso nome. Assim Te damos graças, no nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. 10 segundos apenas, por favor. Talvez pelo cansaço não tenha completado isso aqui. Talvez aqui dentro, não, mas alguém que esteja assistindo em casa não conheça bem o texto que lemos. Faltou eu dizer que aquela mulher, quando pegou o pequeno vaso, pequena botija, derramou nos vasos, os vasos foram tão cheios que ela pagou a dívida e viveu do resto, ficou rica, tá? Eu estou falando isso porque de repente alguém em casa não conhece o texto e não sabe sobre o assunto. A mulher, porque obedeceu à instrução do seu líder,
teve o azeite multiplicado, pagou a dívida, os filhos não foram escravos e ela passou a viver de venda de azeite. Ficou riquinha. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente. Uma ótima noite para você.